Olá, ouvinte! Bem-vindo a mais um episódio do Engenharia Ambiental em Contexto. Mais que um podcast, mais que conteúdo. Eu sou Elizabeth e quero te fazer uma pergunta. Você sabe qual a sua pegada ecológica? Nunca ouviu falar sobre isso? Não se preocupe. Nós te explicamos do que se trata e como reduzir sua pegada com atitudes simples no seu dia a dia. Aumenta o volume e entre em contexto com a gente. Antes de tudo, deixa eu te contar o que isso significa. A pegada ecológica é uma metodologia de contabilidade ambiental que avalia a pressão do consumo das populações humanas sobre os recursos naturais. Traduzindo isso para uma forma mais simples, a pegada ecológica é como uma ferramenta utilizada para medir os impactos do consumo humano sobre os recursos naturais, ou seja, ela corresponde aos rastros ou pegadas que deixamos na Terra de acordo com o nosso estilo de vida. Essa análise permite comparar diferentes padrões de consumo e verificar se estão dentro da capacidade ecológica do planeta. Mas como isso funciona? A pegada ecológica de uma pessoa corresponde ao tamanho das áreas produtivas de terra e de mar necessárias para gerar produtos, bens e serviços que utilizamos no nosso dia a dia. Essa é uma forma de traduzir em hectares a extensão de território que uma pessoa utiliza para sustentar seu consumo. Ela mede a quantidade de recursos naturais biológicos renováveis, como grãos, vegetais, carne, peixes, madeira, fibra e energia renovável, que nós utilizamos para manter nosso estilo de vida, e a partir disso, nos diz se esse consumo está dentro dos limites do planeta, que é chamado de biocapacidade. A biocapacidade nada mais é do que a capacidade dos ecossistemas em produzir recursos úteis e absorver os resíduos gerados pelo ser humano. Agora vamos dar uma olhada nos 6 fatores que são avaliados no cálculo dessa ferramenta. O primeiro deles é o carbono, que reflete a extensão de áreas florestais capazes de sequestrar emissões de dióxido de carbono que são derivadas da queima de combustíveis fósseis, excluindo apenas a parcela que é absorvida pelos oceanos. Em seguida, temos as áreas de cultivo, que representam a extensão de áreas utilizadas para a produção de alimentos e fibras, para consumo humano e para a produção de ração para alimentar os animais que criamos, como gados, suínos, caprinos e aves. Outro fator são as pastagens, que são áreas utilizadas para a criação de gado de corte e para a produção de leite, couro e produtos de lã. Já as florestas consistem na extensão de áreas florestais que são necessárias para o fornecimento de produtos madeireiros, como celulose e lenha. Temos ainda as áreas construídas, que são representadas pela extensão de áreas cobertas por infraestrutura humana, como transporte, habitação, estruturas industriais e reservatórios para a geração de energia hidrelétrica. E por fim, o nosso último fator são os estoques pesqueiros, que são calculados a partir da estimativa de produção primária necessária para sustentar os peixes e mariscos capturados, com base em dados de captura relativos a espécies marinhas e de água doce. É importante lembrar que entram no cálculo da pegada ecológica apenas usos e recursos que podem ser medidos em termos de área necessária para manter a produtividade biológica. Por isso, resíduos sólidos e água não entram no cálculo, porque não podem ser calculados com base nessa lógica. Acho que já deu para perceber que a pegada ecológica é o indicador mais conhecido quando se fala em medir o impacto do consumo humano sobre os recursos naturais, mas ele não é o único. A família das pegadas é composta também pela pegada hídrica e pegada de carbono. A pegada hídrica mede a água utilizada nos produtos e serviços consumidos por um indivíduo, comunidade ou atividade econômica em termos de volume, uso, poluição e também localização, e tem como referência as bacias hidrográficas. Já a pegada de carbono mede a quantidade de dióxido de carbono emitido na atmosfera, de maneira direta ou indireta, por uma atividade humana ou que foi acumulada ao longo da vida útil de um produto. Quer saber mais sobre essas pegadas? Essa vai ser a sua lição de casa. Pesquise mais sobre elas e aproveite para calculá-las também. É só pesquisar na internet calculadora de pegada ecológica, hídrica ou de carbono, que aparecerá diversas opções de sites que farão esse cálculo para você.
Com o aumento da população mundial e do consumo, a demanda por recursos naturais cresce a cada ano. A demanda humana por esses recursos dobrou desde 1966 e hoje precisamos do equivalente a 1,5 planeta para suprir nosso estilo de vida. Ou seja, o planeta precisa de 1 ano e meio para regenerar os recursos renováveis que consumimos em um ano. De acordo com estudos, se continuarmos assim, até 2050 vamos precisar do equivalente a 2,9 planetas para atender nossas demandas anuais. A pegada ecológica brasileira é de 2,9 hectares globais por habitante, o que significa que se todas as pessoas do planeta consumissem como brasileiro, seria necessário 1,6 planeta para atender nosso padrão de consumo anual. Esse cálculo também pode ser feito para cidades ou estados, sendo que estudos feitos utilizando o estado de São Paulo e sua capital apontaram que se todas as pessoas do mundo consumissem como os paulistas, seria necessário 2 planetas para sustentar esse estilo de vida. E se consumissem como os paulistanos, precisaríamos de 2,5 planetas. Depois de tudo que foi dito, você deve estar se perguntando: tá, mas como faço para reduzir essa pegada? Continua com a gente que você vai descobrir agora. Vamos começar pela alimentação, já que é um item essencial, mas de grande impacto na sua pegada ecológica. Você sabia que para produzir 1 kg de carne são necessários 15.500 litros de água? Mas calma, não se preocupe, isso não quer dizer que você tem que virar vegetariano para reduzir sua pegada. O importante é buscar reduzir o consumo de carne, principalmente a vermelha, incluindo mais vegetais frescos na sua dieta. Se você é do tipo que consome carne todos os dias, tente começar aos poucos, retirando-a de pelo menos um dia da sua semana. Além disso, busque diminuir o consumo de produtos industrializados, dando preferência a alimentos frescos produzidos no entorno da sua cidade. Isso ajuda a diminuir gastos de combustíveis e de energia com transporte e refrigeração, contribuindo assim para a redução da sua pegada. Outra medida a ser tomada é a redução do consumo. O consumo excessivo é um dos fatores que mais contribui para o esgotamento das reservas naturais do planeta. Por isso, antes de adquirir qualquer produto novo, pare e pense: eu realmente preciso disso? Vou usar? E se realmente necessito, qual a sua origem? Como ele foi produzido e com que tipo de materiais e insumos? Procure conhecer a cadeia produtiva daquilo que consome. Isso te ajudará a fazer escolhas melhores. Ah, e nada de trocar o celular ou qualquer eletrônico só porque um modelo novo foi lançado, a não ser que o novo produto consuma menos energia. Além de esgotar os recursos naturais do planeta, quanto mais consumimos, mais lixo produzimos. Separar os materiais descartados contribui bastante com o meio ambiente, reduzindo a degradação, além de deixar nossas cidades mais limpas. O lixo seco, que é produzido a partir do plástico, papel, metal e vidro, pode ser reciclado, diminuindo a pressão por matérias-primas retiradas da natureza. E o lixo orgânico, como cascas de frutas, sobras de comida e legumes, podem ser aproveitados na compostagem no seu próprio quintal. Optar pelo transporte público e, quando utilizar o automóvel, buscar sempre abastecer com opções alternativas aos combustíveis fósseis, assim como oferecer carona, andar de bicicleta e fazer pequenos trechos a pé, são atitudes importantes que ajudam na redução da sua pegada. A redução do consumo de energia elétrica também é um passo importante. Então, tente usar menos o elevador e mais a escada, reduzir o tempo do chuveiro e o uso do ar-condicionado e trocar as lâmpadas incandescentes e fluorescentes por lâmpadas LED. Essas são algumas medidas importantes, pois irão evitar que novas hidrelétricas ou termoelétricas sejam construídas. E por fim, que tal se tornar um multiplicador dessa ideia? A atitude individual é muito importante, mas quanto mais pessoas participarem desse movimento por um consumo responsável, melhores resultados vamos obter na redução da pegada ecológica. Converse com as pessoas da sua casa, escola ou trabalho e busque mobilizá-las para que cada vez mais pessoas se juntem a esta causa. É aquela velha história da união faz a força. Agora, com todo o conhecimento que você adquiriu ao longo desse episódio, calcule sua pegada ecológica, hídrica e de carbono e faça sua parte para transformar o mundo num lugar melhor. Estamos finalizando nossa temática de hoje e eu espero que você tenha gostado desse nosso momento e contexto.
Gostou do episódio? Compartilha com os amigos, colegas, familiares e nos ajude no engajamento. Fique atento às nossas redes sociais, que em breve estaremos postando mais conteúdo. Obrigada pela atenção, um abraço e até a próxima!